Hoje nós vamos falar sobre o arquétipo do herói, representado no tarô pela carta 7, a carta do carro. E você pode não perceber, mas os arquétipos, os 22 arquétipos, eles já estão influenciando a sua vida de forma inconsciente. Então, quando a carta do carro, né, ele apresenta na nossa vida, na nossa jornada, o que que ele quer dizer? Que é a hora da gente avançar, que é a hora da gente assumir o comando da nossa vida, assumir a liderança e assumir a direção, assumir o movimento que precisa ser implementado na nossa vida. E aí, o herói é o arquétipo que ele representa a coragem dentro da gente, a visão dentro da gente, a ação de começar, de planejar e estruturar a nossa vida para avançar. O carro, ele traz essa força arquetípica de pegar a rédea, né, de pegar a direção e fazer o que tem que ser feito, mesmo sem garantias, mesmo sem todo o planejamento estruturado, mas o carro, ele tem uma visão de médio a longo prazo, ele sabe onde ele quer chegar e ele sabe por que que ele tem que chegar lá. Então, o arquétipo do herói, representado pelo carro no tarô, é o arquétipo que nos lembra que nós somos o herói da nossa jornada. Ele nos lembra que nós temos a força para movimentar a nossa vida na direção daquele ideal que a gente deseja realizar, manifestar, concretizar na nossa jornada. Então, se você está aí na sua jornada meio paralisado, meio sem saber a direção que você tem que seguir, sem força, sem energia, sem movimento, sem planejamento, eu posso te garantir que o carro é um arquétipo que você precisa ativar de forma consciente na sua vida para que ele gere força potente e que você comece a visualizar os passos que você tem que fazer, que você comece a acelerar o movimento na sua vida, né? E iniciar de fato o que tem que ser iniciado. E aí, eu vou compartilhar um pouquinho agora quais são os desafios e as potências, e depois eu vou compartilhar também um pouquinho como o arquétipo do carro, quando ele está ativo ou quando você decide ativá-lo na sua vida de forma intencional, ele vai te ajudar a gerar prosperidade nas 5 áreas mais importantes da sua vida. Bem, se você está chegando agora nesse vídeo, seja bem-vindo, eu sou a Carol Silva. Essa é uma série, hoje é a 7ª aula da série dos 22 arquétipos do tarô, representados essa força arquetípica dentro da gente. Então, quais são os desafios do arquétipo do carro quando ele não está ativo de forma intencional e você pode estar vivendo esses desafios e você precisa, né, colocar ele para trabalhar a seu favor de forma mais inteligente e intencional, sabendo o que você está fazendo e por que você está fazendo. Bem, um dos maiores desafios do carro é, é ele confundir muito o movimento com a direção. Então, ele começa a acelerar demais os movimentos que ele quer fazer e começa a perder o alinhamento do propósito dele. Então, ele coloca muita energia, muita ação, muito movimento, e ele começa a sair do trilho, a sair do propósito para onde ele tem que ir de fato. Então, lembra, não é muito para onde eu estou indo, mas, desculpa, não é muito a velocidade que eu vou, para onde eu tenho que ir, mas é a direção certa que vai fazer com que eu chegue aonde eu tenho que chegar, né? Inclusive, eu dou sempre, conto a metáfora do Waze, porque eu acho que ela representa bastante essa narrativa, né, do arquétipo do carro, que é assim, se você coloca no Waze o endereço, né, você vai chegar naquele endereço, né, independente do tempo, ele vai te dar uma margem de tempo que você vai chegar lá. Agora, se você só liga o Waze e você não coloca o destino certo, ele não sai do lugar. Ou ele vai te levar, né, se você só coloca o nome da cidade, ele vai te chegar à cidade, mas no bairro, exatamente no ponto específico que você chegar, você nunca vai chegar. Então, a carta do carro, ela sempre vai te dar muito uma direção clara e esse movimento de ação para você realizar o que você quer realizar. E aí você vai perceber que vai começar as coisas ficarem muito mais fluídas, muito mais fáceis, quando você sabe o porquê que você está fazendo e você sabe a direção para onde você tem que ir.
Então, um dos desafios também do carro é ele querer fazer tudo ao mesmo tempo e não terminar nada. Então pensa aí na sua jornada, você é esse perfil que começa tudo muito o tempo todo, mas também não finaliza nada, né? Que tem, né, uma palavra que traz muito essa representação é a gente, né, ter muito uma característica de procrastinador, né? De ter uma preguiça, né? Entralada na gente que a gente não consegue, né, avançar na nossa jornada. Então, isso é o lado sombra, é o desafio que o carro tem que vencer para ele potencializar, né, a potência arquetípica que ele é, que ele representa. E tudo na nossa vida, a gente sempre vai ter que se trabalhar, né? O arquétipo do carro, ele é o arquétipo que vai trazer movimento na sua vida, ele vai trazer mudança, ele vai te levar para onde você quer. Mas ele tem, né, os desafios que precisam ser trabalhados dentro de você para que você consiga avançar. Se você não fizer isso, não tem como, né? Eu vou contar outra metáfora que eu acho que ela representa bastante, que é assim, não adianta a gente só ter um carro com pneu furado. Eu tenho que trocar o pneu ou deixar sempre o step pronto para que eu consiga sempre avançar. Porque se eu só tenho o carro, mas eu tenho o pneu furado, o carro não anda. Então é mais ou menos nesse contexto. Então, um outro desafio do arquétipo do carro, né, do herói, é ele reagir muito ao externo ao invés de liderar o próprio destino. Então ele fica muito, ficar reagindo a tudo que está acontecendo, a tudo que as pessoas estão falando, e ele se desviar do destino dele, ele se desviar da própria jornada dele. Então ele olhar muito para fora, né, querer fazer muito o que todo mundo está pedindo que ele faça e ele esquecer da própria jornada dele, do próprio destino. E aí lembra, o carro não anda se ele não é direcionado. Você pode ver que aqui, ó, olhando para a carta do carro, você pode ver que é um herói, né? É um guerreiro montando, né, numa. Eu esqueci como chama isso aqui, mas vamos falar que era um carro guiado, né? Uma carroça guiada por 2 cavalos, que ele tem que direcionar o cavalo para a direção que ele quer. Porque são 2 cavalos, né? Você viu que tem um cavalo escuro e claro, que também representa a nossa força, né? O nosso lado luz e sombra, o nosso lado yin e yang, que também tem que ser direcionado para que eu chegue aonde tem que chegar. Senão, não adianta eu ter 2 cavalos potentes se cada um quer ir para um lugar. Eu não vou chegar onde eu quero. Então, a carta do carro ele vai te trazer muita essa potência de autoliderança, de autoconfiança para que você guie a sua própria jornada, para que você inicie o que tem que ser iniciado e planeje, tenha uma visão de médio a longo prazo. E tudo aquilo que ele põe a mão, ele vai realizar. É um dos arquétipos de maior potência, de sucesso, realização, né? De materialização daquilo que quer. Então, o herói, ele também vai lutar contra esse medo do desconhecido. Ele tem medo dos desafios que ele está enfrentando. Então, ele fica nesse paradoxo, né? O que, que eu faço com esse medo? Como que eu lido com esse medo? E aí, quando ele entra nessa vertente, né, desse diálogo interno, é onde ele entra na zona de conforto dele, que é o quê? Que ele para o carro dele e ele fica lá paralisado, esperando o momento ideal, esperando as circunstâncias ideal, esperando tudo que esteja perfeito para que ele haja na vida dele. Então, aí entra a questão da autossabotagem, né? Que eu falo aqui no meu canal muito. Eu vou sempre esperar mais um pouco, ou esperar eu estar perfeito, ou esperar ter as condições perfeitas para agir. Só que lembra, na verdade, quando a gente está com o arquétipo do carro muito forte dentro da gente age a partir de, né? Não, desculpa, a gente age apesar de. Então, a gente sempre vai dar um comando para a nossa vida, né? Vai dar um passo, vai dar uma direção, vai fazer um movimento, mesmo sem saber todo o percurso, todo o planejamento, toda a estrutura, todas as garantias, porque lembra, a nossa vida ela é mais criada pelo ela não é que é mais, né? A nossa realidade ela é criada no agora. Então, o meu futuro, eu preciso saber o que eu quero para frente, óbvio, mas ele só vai ser definido a partir daquilo que você faz
hoje, se você não definir muito claro os seus passos que você vem fazendo hoje, você não cria o seu futuro. Então entra nesse paradoxo. E aqui o carro, quando ele está vivendo na autossabotagem, quando ele não está vivendo na essência dele, que é ele assumir a vida dele, assumir o comando dele, assumir para onde ele quer ir, assumir a partir do propósito dele, ele vai só olhar para fora, não vai olhar para dentro, que é a jornada dele, né? Por isso que chama herói, porque é a jornada do herói. E o que é a jornada do herói? É quando o arquétipo, né? O carro é representado assim. O herói é aquela persona que ela vai, né? Em busca de um mestre, em busca de uma instrução, de uma técnica, de uma ferramenta, que ele descobre como resolver um problema, ele entendeu que tem um problema e agora ele aprendeu como resolver aquele problema. E aí ele volta para passar aquilo para as pessoas. Então, o arquétipo do carro e o do herói, ele tem também uma vertente muito para pessoas que trabalham com comunicação, com ensino, com educação, que passam alguma informação para frente. Por quê? Porque vive essa força arquetípica de sempre estar no processo de evolução, aprendendo tudo que tem que aprender para passar para frente. Então, isso também é uma característica muito forte do arquétipo do herói. Então, esse arquétipo, né? O que ele traz de alerta para você, para sua jornada? Se você não assumir as rédeas da sua vida, alguém vai assumir por você. É uma coisa que eu sempre falo também bastante nos meus atendimentos, que é assim: se você não viver a sua própria jornada, você vai viver a jornada de alguém. E entra no desafio desse arquétipo, entendeu? Então ele nos ensina que a gente sempre vai contribuir, ajudar, né? O outro, o externo, mas você só pode fazer isso quando você está vivendo a sua vida, quando você está assumindo a direção da sua vida, quando você está prosperando na sua vida, quando você está direcionando a sua vida para realizar aquilo que você precisa ser realizado na nossa jornada. E aí, qual que é a potência do arquétipo do herói, né? Que é o arquétipo do carro representado no tarô. O herói é a chama que desperta a ação. Então, quando você está vivendo na essência, na potência do carro, você percebe que você tem muita ação no seu dia. Você tem muita ação para iniciar, para concretizar, para realizar todos os dias na sua vida. É a coragem que te empurra, né, para você ir para o próximo nível. Então, você quando está vivendo o carro na essência, você percebe que você não aceita menos daquilo que você merece viver, você não aceita menos daquilo que você sabe que você veio para fazer, para viver na sua jornada. Então, é a força que tira você da estagnação. Então, pensa aí, se você está vivendo a sua jornada e você percebe que você está num momento de estagnação, o carro é a força arquetípica que vai te ajudar a você sair desse processo. Por quê? Porque ele vai te trazer essa força, essa coragem, né? Ele é um guerreiro, né? O arquétipo do herói é um guerreiro, simplesmente é um guerreiro e ele entra na luta para ganhar. Ele não aceita menos que isso. Então, ele faz você enfrentar os desafios, mesmo quando você não sente que está pronto. Então, quando você ativa o carro em você, você vai perceber que você vai começar a sentir que o medo de começar, o medo de ser incapaz, o medo de não dar conta, o medo de não ser bom o suficiente, vão começar a diminuir em você. Por quê? Porque você vai estar ativando mais a coragem e o movimento da ação na sua vida. Então ele vai te trazer esse movimento, não, você está pronto, você pode fazer, você dá conta. É por aqui sim, faça o que tem que ser feito. Então, ele sabe que a prontidão, né, é consequência que não é o ponto de partida. Então, essa questão da gente sempre estar pronto para iniciar, mesmo sem ter as garantias, é o ponto de partida que traz o arquétipo do carro forte para você. Então, o arquétipo do carro, ele deixa o medo de lado para avançar. E é isso que ele vai fazer por você. Ele paga o preço, né, necessário para cumprir a missão dele. Por quê? Porque ele sabe onde ele tem que chegar. Lembra? O carro, ele existe na vida, ele foi criado para nos levar de um ponto A para um ponto B. O carro não foi feito para ficar estacionado
O carro não foi feito para ficar parado, não. O carro, ele foi feito para estar em movimento o tempo todo. Carol quer dizer que é uma pessoa que muda muito, é uma pessoa que gosta mais de movimentos mais acelerados, mais ousados? Sim, isso são características arquetípicas que a pessoa traz nela, que também molda um pouquinho o estilo de vida dela. Então, quem tem um arquétipo do carro mais no topo, né? Você vai perceber que são pessoas que mudam muito. E isso faz parte, é uma característica de quem carrega a força arquetípica como missão e como essência na vida. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, descobrir qual é o seu arquétipo de missão de vida, de essência, qual arquétipo que você está vivendo nesse momento e qual arquétipo você precisa ativar para você prosperar nas 5 áreas mais importantes, que é dinheiro, propósito e trabalho, né? Relacionamento, saúde e espiritualidade. Aqui embaixo no descritivo eu vou deixar o mapa arquetípico da prosperidade, que é o meu produto, onde eu ajudo você, que é um mapa onde eu ajudo você a alinhar essas informações e você vai prosperar, né? É um produto, é um documento que você vai ter um planejamento, uma rota, né? Uma bússola para que você consiga avançar todos os dias na sua vida, seguindo todos aqueles passos, aquela força arquetípica que vai estar lá disponível para você, né? Feito sobre medida para você dentro da sua essência, de quem você é e o que você veio cumprir aqui, tá bom? Fica a dica. Então, o arquétipo do herói, né, que é representado pelo carro, ele tem esse poder de ação. Então você vai perceber que você vai se sentir mais ativo, mais ativa, mais motivado e com mais foco em ação para fazer o que tem que ser feito, sem procrastinar, sem ter preguiça, é agir no propósito maior, é sabendo o que está fazendo e por que está fazendo. E ele tem muita disposição, ele tem muita garra, e ele tem uma coisa que é muito característica também do arquétipo do carro, que ele é muito sensual e magnético. O carro, né, ele tem presença marcante. Então, onde ele chega, como ele fala, como ele se expressa, as pessoas começam a perceber que ele tem algo a mais, ele tem esse magnetismo que conecta as pessoas. Então, o herói, né, que é o arquétipo que vai te lembrar, que te lembra que ninguém vai cumprir o seu destino. O seu destino, ele só pode ser cumprido por você. Então ninguém vai cumprir o seu destino por você, somente você pode cumprir o seu destino. Agora eu vou compartilhar um pouquinho quais são, né, as 5 áreas mais importantes da sua vida. Se você deseja prosperar, eu vou potencializar um pouquinho mais, trazendo essa visão nas 5 áreas, tá bem? Então, como que o carro ele movimenta a sua jornada na área do dinheiro, né? Falando mais especificamente. Ele traz esse avanço com clareza, com decisões firmes, né? Cria progresso financeiro porque não paralisa. Então lembra que o dinheiro é uma energia. E ele só vem na nossa vida a partir de uma troca que a gente faz, que é eu trabalhar para alguém, né, que é o chamado CLT, ou eu criar um produto ou um serviço que eu vendo para alguém, ou eu troco com alguém, que aquilo me gera um dinheiro, né? Que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou disponibilizando, né, o meu conteúdo que eu estudei muito para você aqui na plataforma do YouTube, né, gratuitamente. Então eu estou me dispondo a contribuir com você com esse conteúdo. E caso você deseje a minha ajuda para se aprofundar, aqui embaixo nos links tem meus produtos e serviços que você pode fazer isso de forma mais potente, né? Que eu pegue na sua mão e te ajude você a trabalhar isso mais de forma mais personalizada, tá? Então, o carro é o arquétipo que tem um poder de clareza absurdo. É o arquétipo que te traz o poder de ação absurdo. É o arquétipo que vai te trazer mais dinheiro, por quê? Porque ele consegue criar progresso, porque ele é um bom planejador e estrategista. Então, ele tem foco em o que ele tem que fazer e por que ele tem que fazer. Ele estuda sobre aquilo, ele aplica aquilo na vida e ele não paralisa, apesar dos desafios. Lembra? Porque ele é um herói, ele é um guerreiro e ele sabe para onde ele está indo. Então, o dinheiro é uma consequência do trabalho diário que ele está fazendo porque ele planejou muito as ações,
os movimentos, os comportamentos, os hábitos e a rotina dele, né? Então, todo serviço ou produto dele, ou mesmo que ele trabalhe para alguém, ele está muito focado em entregar o melhor que ele pode entregar. Por quê? Porque ele tem foco nesse movimento, né? De realização, de sucesso, tá? Então, é um arquétipo que, se você quer ter sucesso, que aí vem a prosperidade financeira, eu garanto a você que o carro é um arquétipo que vai te trazer isso. E propósito e trabalho, né? Que é a mesma coisa, eles estão alinhados aqui. Ele move projetos, tira as ideias do papel e transforma a proposta em realização. É o arquétipo que vai ajudar você a tirar as ideias do papel. Lembra? Qual que é o primeiro arquétipo que te traz a ideia? É o arquétipo do mago. Inclusive, se você está chegando aqui, eu acho que eu falei um pouquinho, mas eu não continuei. Eu vou deixar aqui em cima nos cards a playlist do mapa arquetípico da prosperidade, que é, né, é a playlist dos arquétipos, né? Hoje é a 7ª aula, então lá já tem disponível a primeira aula, que é o arquétipo do mago. Então, se você, né, tá assistindo a primeira vez aqui, eu aconselho depois para que você assista as outras aulas, que vai ajudar demais você a prosperar e fazer, né, essa conexão da peça do seu quebra-cabeça, tá bem? Então, falando do carro, né, do propósito do trabalho, como que ele vai te ajudar a prosperar no seu trabalho, isso mesmo você sendo autônomo ou trabalhando para alguém, tá? Ele move projetos e tira as ideias do papel, transformando o propósito em realização. Lembra que o nosso propósito, ele tá aqui para a gente fazer um movimento. E isso pode ser na nossa jornada ou na jornada de outra pessoa, ok? Então, quando a gente tem um projeto ou uma ideia e a gente consegue colocar ela em movimento, que aí entra a força do carro. Ele é o arquétipo, lembra, de movimento, de mudança, de ação, de planejamento, de estruturação. Ele é estrategista. Então, ele vai ajudar você a tirar as ideias do papel, né? Que é o arquétipo do mago. Ele dá a ideia, mas se eu não coloco em prática, aquilo não vai se materializar em dinheiro, concorda? E também não vai se materializar em propósito, porque o propósito é ação, é movimentar algo. Então, aqui entra a questão do seu trabalho propósito. Ele vai ajudar você a cada vez prosperar mais, porque você vai estar cada vez mais alinhado aos seus propósitos, ao seu trabalho, a entrega daquilo que você precisa entregar. E aí, falando em saúde, né? Como que ele faz você prosperar na saúde? Lembra que ele é o arquétipo da ação, do movimento, né? Então ele tem muita energia. Então ele traz muita energia, vigor e disciplina. Ele é o arquétipo da disciplina. Porque lembra, para eu ter sucesso e prosperidade e realização, eu tenho que ter uma habilidade muito bem desenvolvida, que é a habilidade da disciplina. Então, se eu não sou uma pessoa disciplinada, posso te garantir que você precisa ativar o arquétipo do carro. Porque quem vive o arquétipo do carro é uma pessoa que tem muita disciplina. E disciplina para quê, Carol? Em todas as áreas da sua vida, tá? Eu posso te garantir isso. Inclusive, o arquétipo do carro é meu arquétipo de missão de vida. Então, eu falo com muita propriedade para você sobre isso. Eu realmente sou uma pessoa muito disciplinada. Então, o corpo, ele vira veículo a serviço da missão. Por quê? O que quer dizer isso? O corpo vira veículo da missão. Lembra que se o meu propósito, a minha missão de vida é entregar algo para o mundo, eu uso a força do meu corpo, da minha energia, da minha vitalidade, da minha saúde, para gerar energia para fazer o que tem que ser feito todos os dias. Olha a conexão. Aqui entra a rotina de autocuidado, aqui entra a sua alimentação saudável, aqui entra o seu bem-estar, aqui entra um estilo de vida melhor. Por quê? Se você tem energia elevada, você concorda que quem tem mais energia elevada, pensa aí na sua jornada, são pessoas que estão mais vibrando na abundância ou na escassez? Pessoas que têm energia mais elevada, elas estão com um mindset mais de prosperidade ou de escassez? Pessoas que têm energia mais elevada são pessoas que realizam, têm sucesso e progridem na vida, ou são pessoas que estão paralisadas na estagnação? Entende como tem conexão? A energia é o combustível para fazer você ter mais dinheiro, ter um trabalho significativo e melhorar teu trabalho, porque sem energia você não faz nada, concorda?
Então, por isso que eu falo muito disso aqui no meu canal, você vai ver, tem vários vídeos falando sobre energia, porque se você não colocar foco para manter tua energia elevada, você não consegue avançar na vida. E a energia elevada não é acordar um dia bem, o outro detonado, não. É você criar uma rotina, entrar em hábitos que faz com que você entre em coerência na tua vibração. Você esteja mais coerente em bem-estar, em qualidade de vida, em alegria, satisfação, entusiasmo, motivação e gratidão. São as frequências mais elevadas que faz com que você consiga manter a tua vibração, a tua energia mais elevada. E aqui o arquétipo do carro, ele traz isso para você. Por quê? Ele é o arquétipo, lembra, do corpo físico. Pensa aí, todo guerreiro, pensa em qualquer filme que você já viu, ou filme de herói, de 007, qualquer filme de herói. Todos não têm um corpo escultural, todos não são fortes, robustos, com muita energia. Entende a conexão? Isso não é à toa, né? A Disney ou qualquer outra produção dos filmes e desenhos não criou isso ao acaso. Isso é a representação da coragem, da força, do movimento, da energia entrando em ação para destruir, lembra os inimigos? Eliminar o medo, a procrastinação, a preguiça. Então, eliminar tudo aquilo que não faz parte de quem constrói sucesso, prosperidade e realização, tá bem? E aí, dentro dos relacionamentos, como que o arquétipo do carro ajuda você a prosperar no relacionamento? Olha aqui, ele ama com movimento, resolve, conversa, avança e não deixa assuntos parados. Quando você tem o arquétipo do carro ativo na sua vida, você vai ver que ele precisa se expressar. Porque lembra, a expressão faz parte do movimento. E a expressão tem de diversas formas: o toque físico, as palavras, né, as ações, né, e a presença. Então, ele sabe que ele entra em movimento para alinhar aquela relação, para resolver as pendências, porque ele tem foco na conversa, porque lembra, toda relação para ela ser próspera ou para ser saudável precisa ter diálogo, e o diálogo construtivo, um diálogo que as pessoas estão alinhadas entre valores, princípios e os ideais do caminho. Isso independente se é uma relação amorosa, familiar ou social, né? Para as relações durarem e darem certo, entende que tem o quê? Respeito. Tem que ter compatibilidade e tem que ter conversa de alinhamento sobre isso, senão não vai. Então, uma relação que não tem conversa, que não tem foco em resolver as coisas, são relações que não vão vingar. Então, se você quer ter uma relação boa, o arquétipo do carro te ajuda a isso. Por quê? Porque ele traz essa expressão muito forte para a sua vida. Lembra por quê? Porque ele é foco em resolver as coisas, ele é foco em ação, ele é foco em comunicação, em expressão. Então, ele não deixa para depois, ele vai querer fazer, resolver e agir. E a espiritualidade? Como que você consegue prosperar através da carta do carro com a sua espiritualidade? E quando você está ativo o carro em você, ele faz com que você confie no seu caminho. Lembra do propósito do seu trabalho? Ele confia no caminho e ele abre a direção para o divino. Ele caminha mesmo sem garantias. Por quê? Porque ele sabe que ele é filho do Criador, que criou tudo na vida. Então, ele faz parte da essência divina. Então, ele está em comunhão com Deus, criando, agindo e participando dessa trajetória na vida terrena. Então, ele confia no fluxo, ele confia na vida, ele confia no movimento que ele tem que fazer. Por quê? Porque ele sentiu, porque ele está em conexão com a espiritualidade dele. O carro vai fazer você perceber isso. Como que vem? Através da sua intuição, né? Então você sente o caminho e você vai sem medo, entende? A sua conexão com a sua egrégora espiritual, com o Criador, te guiando, te conduzindo para que você cumpra o seu chamado, a sua missão, o seu propósito, que é o que você veio fazer aqui,
né? Então o herói é o arquétipo que ele vai sempre perceber o problema, lembra? E ele sente dentro dele que ele precisa agir para resolver aquilo. Ele não aguenta, ele precisa fazer alguma coisa. Ele não aguenta ignorar aquilo na vida dele. Então, quando você ativa o arquétipo do carro, você vai perceber que você consegue avançar na sua vida porque você consegue ver o problema e você começa a identificar as soluções, as oportunidades de como resolver aquilo. E lembra, a nossa vida é feita de problemas, você concorda? Não tem como. A questão é que quanto mais a gente vai tornando consciente a nossa vida e nós vamos trazendo a força arquetípica para a gente vai se munindo de informação e de consciência. Então você começa a perceber os desafios, eles vão ficando cada vez menores. Não quer dizer que você não vai viver na sua semana, no seu dia, no seu mês, no seu ano desafio. Você sempre vai viver com desafios porque isso faz parte da jornada terrena, né? A gente está aqui para viver as experiências. Agora, o que vai transformar uma experiência ser tão potente ou muito desafiadora é o nosso desenvolvimento. Aí entra, né, o quanto é importante o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, que são coisas diferentes. O autodesenvolvimento é eu aplicar o meu autoconhecimento na minha história, na minha jornada. E é isso que precisa ser feito para que você avance de forma mais tranquila, né? Então, ele sabe que ficar parado muito tempo, né? Lembra da estagnação, que é o desafio? Quando ele entra nesse movimento, ele sabe que ficar parado muito tempo num processo, né? E não avançar demais tem um preço. Porque lembra, tudo tem um preço. Eu sempre falo isso também. Talvez se você é meu cliente, você já foi, você vai lembrar disso, que é assim: viver uma vida boa, eu não sei você, mas pensa aí. Viver uma vida boa, uma vida próspera, ter qualidade de vida, ter um estilo de vida saudável, ter um corpo saudável, ter dinheiro, ter relacionamentos saudáveis, ter um convívio bom com a família, que mais? Ter conexão espiritual, dá trabalho. Concorda? Dá trabalho, dá muito trabalho, gente. Então, quando alguém fala assim, nossa, mas dá muito trabalho ser feliz, dá muito trabalho ser feliz e prosperar na vida, mas pensa na sua jornada hoje. Se você não está tendo isso na sua vida, você concorda que você também está tendo um trabalho para manter isso na sua vida? Então eu sempre falo, qual trabalho você quer ter? De ter saúde, ter um corpo saudável, ter um estilo de vida melhor, prosperar financeiramente, prosperar nas 5 áreas mais importantes da sua vida, ou continuar tendo um trabalho de manter isso que você está vivendo hoje, que é o problema, a estagnação, a dor no corpo, relacionamentos insatisfatórios, tóxicos, destrutivos, zero conexão com o seu trabalho, não tendo uma renda que você queira de fato. Então, assim, tudo dá trabalho. É qual trabalho eu escolho ter a partir de hoje, quando eu decido isso para minha vida. E quem traz essa força para você é o carro. O carro, ele fala para você, basta. A partir de hoje eu quero avançar, eu quero ir para frente, eu quero assumir quem eu sou a partir de agora. Então o carro, ele te traz muito esse movimento na sua jornada. Então ele faz o quê? Você sair da zona de conforto, lembra? Começar a eliminar, jogar embora a preguiça, a procrastinação. Porque quem avança na vida não procrastina. Quem avança na vida não tem preguiça. Você até pode ter momentos de preguiça e de procrastinação, mas para coisas que são importantes, que são significativas, que é inegociável, que você tem que fazer, que você tem que entregar, você vai fazer. Então o carro ele vai te trazer isso, né, que é o arquétipo do herói. Então, ele enfrenta os medos caminhando a cada dia na direção do desconhecido, de construir o que ele precisa, mesmo sem ele saber todo o caminho, mas ele sabe que ele tem que ir por aqui, para esse local, e é agora que eu tenho que ir. Então, ele te lembra que a vida não muda com intenção. Eu falo muito sobre isso também, eu escrevi aqui para não esquecer. Lembra, a vida nunca vai mudar só por aquilo que a gente fala que quer. Ela muda sempre quando a gente entra em movimento. É o movimento, é a ação diária que faz com que você realize o que você quer. Mas não é aquela ação que eu falei lá em cima do desafio do carro, lembra? Ficar fazendo um monte de coisa, gerando ansiedade, estresse, exaustão,
né? Tanto saúde física como mental. Não é assim, é de forma direcionada. É aprendendo a ter alta performance energética, por quê? Porque está sabendo como colocar energia e aonde colocar energia para produzir e realizar o que realmente quer realizar aqui, né? Então é o arquétipo que impulsiona você ao seu ideal. É aquilo que eu sempre falo aqui no canal, se você já viu uns outros vídeos meus, você vai ver, que é quando a gente entende a força que a gente traz de entender o significado que aquilo que a gente quer tem na nossa vida de fato, não só um desejo porque alguém falou que é legal, ou porque eu vi em tal legal que é legal, não, é porque aquilo é bom para você, você consegue materializar aquilo mais rápido e traz o significado muito mais potente. Quando você realiza aquilo, você fica tão grato, você fica feliz. Por quê? Porque era realmente o que você queria. Por que eu estou te trazendo isso? Pense aí na sua vida, quantas coisas você já comprou, já foi, já fez, que quando você realizou, você falou, nossa, mas acho que não foi tudo isso, acho que eu esperei mais. Entende? Aqui entra. Quando a gente faz um movimento na nossa vida que não está alinhado com o nosso propósito, com algo que realmente tem significado, é onde a gente fica gastando nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro em coisas que não vão nos satisfazer. Porque a satisfação vem do propósito, vem da gente se sentir bem com aquilo, com aquele lugar, com aquela pessoa, com aquela situação, com aquilo que realmente tem significado. E pode ser algo simples, como pode ser algo grandioso, não importa. Mas tem significado importante para você, para sua história. Então, é o arquétipo que impulsiona a gente a esse ideal, né? Por vitória, lembra? Ele preza a vitória, ele quer ganhar, ele é o guerreiro. Então, ninguém entra numa guerra se não é para ganhar, não é verdade? Todo mundo entra para ganhar. É o sucesso, é a realização. É a verdade que você quer trazer aquilo, é o seu porquê, por que você quer fazer aquilo. E essa força de viver aquilo que você vai entender que é aquilo que você nasceu para viver, para veio exercer aqui nessa vida, né? Então, agora eu vou deixar qual que é a frase do arquétipo do herói, né? É assim para você colocar aqui embaixo. Eu sou o herói, eu avanço com coragem e escolho com propósito. E movimento a minha vida com consciência. Essa é uma frase que você pode usar, pode escrever no seu caderno da gratidão, para você ativar o arquétipo do herói, que é o arquétipo do carro, na sua essência, na sua vida. Eu sou o herói, eu avanço com coragem, escolho com propósito e movimento a minha vida com consciência. Entende a força? Aqui é toda a conexão da essência do arquétipo do herói, do carro, entrando no seu consciente, no seu subconsciente, para que você comece a perceber e sentir esse movimento dele agindo na sua vida, no seu dia a dia. Bem, se você gostou dessa aula, deixe o seu curtir, isso ajuda demais para que eu traga mais conteúdo e também ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. Deixa um comentário, deixa essa frase ou um comentário, como foi essa aula para você, se você já sabia de todas essas características do arquétipo do carro, suas dúvidas também você pode deixar aqui embaixo, vou ficar muito feliz em poder contribuir com a sua jornada. E se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da família. Eu espero ter te ajudado. Caso você precise da minha ajuda, da minha orientação, basta você clicar aqui nos links, aqui tem todos os meus produtos e serviços. Você lá pode fazer o seu mapa arquetípico da prosperidade, você vai ver que vai te ajudar demais para que você avance na sua vida de forma muito mais fluida, de forma muito mais potente, tá bem? Beijo grande no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo, na nossa próxima aula. Tchau!